O Matheus Chu acompanha e nos traz as repercussões e como ficou, afinal de contas, o texto, que teve algumas mudanças, Chu, do que se propôs como PEC da blindagem e o que de fato passou ontem, e já tem repercussão no Senado, porque foi votado em primeiro turno, em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho a gente vai ler a lista de novo, os ouvintes seguem perguntando. Eu abri o programa hoje lendo como votaram os deputados gaúchos a respeito dessa que, para mim, é absurda e escandalosa, um dos projetos mais absurdos e escandalosos dos últimos anos no Congresso Nacional, e olha que não são poucos. O Matheus Chu vai nos trazer a repercussão também no Senado, porque por lá se diz que não vai passar. Matheus Chu, bom dia. Tudo bem, Andressa? Bom dia, Jânia, Rosane, a todos que nos acompanham. Começando então pelo passo seguinte, né, que é a análise que precisa ser feita pelo Senado. Por que há esta desconfiança sobre o texto passar ou não? Porque o senador Otto Alencar, que é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que esta PEC não passa no Senado de jeito nenhum. O de jeito nenhum foi exatamente a forma como ele disse. A questão, Andressa, é que há uma distância entre o que diz o senador e o que os demais 80 senadores pensam. Otto Alencar não fala pelo todo do Senado. Ele está trazendo aqui o que é muito o posicionamento pessoal dele. Otto Alencar é ligado ao governo, o governo não apoiou esta medida, né? Houve, de fato, muitos votos de parlamentares governistas contrários à PEC, não todos os votos, mas a maior parte, e a vontade, o sentimento de Otto Alencar pode não ser o sentimento da maioria do Senado. Isso vai ter que começar a ser levantado a partir de agora. Então eu não diria que essa PEC vai morrer no meio do caminho, porque ela tem sim grande chance de ter apoio suficiente no Senado, especialmente porque ela é sustentada, Andressa, pelos partidos que têm ampla maioria no Congresso. A gente costuma classificar como os partidos do Centrão, né? Mas, enfim, são vários partidos que fecharam questão ou que tiveram praticamente toda a bancada votando a favor deste projeto. Estou falando, por exemplo, republicanos, União Brasil, progressistas, dentro do MDB também, muitos votos favoráveis. Enfim, partidos que têm maioria no Congresso e que, junto, né, com o apoio de muitos parlamentares bolsonaristas que querem aprovar medidas de retaliação ao Supremo, conseguiram esse quórum importante para a votação e aprovação em 2 turnos do texto principal. Por que você dizia, né, Andressa, que o texto teve mudanças? Porque teve um cochilo, talvez literalmente, porque foi já durante a madrugada, destes parlamentares, e eles não conseguiram os votos suficientes para derrubar uma emenda que exigia a transparência, o voto nominal, no momento em que houver esta análise, agora necessária segundo a PEC, de abertura de processos criminais. O que acontece, Andressa? A PEC, ela retoma a regra que existia até 2001, que obriga as instituições que estejam querendo investigar um deputado ou senador a submeter um pedido à Câmara ou ao Senado para autorizarem a abertura do processo criminal. Não estamos falando daquele momento final em que o deputado, o senador, está prestes a virar réu, mas lá no início da investigação. Bom, o texto original da PEC previa votação secreta na hora desta análise. Isso facilitaria muito, né, a vida de algum deputado ou senador que queira proteger um aliado, por exemplo. E agora isso foi alterado no texto, não teve votos suficientes para manter a exigência de voto secreto. Então, Andressa, se a PEC passar desta forma no Senado, porque nada impede que ela seja alterada, inclusive que o voto secreto volte, se esse for o texto final, pelo menos na hora em que um pedido de abertura de processo criminal for submetido para análise dos parlamentares, eles vão ter que colocar o nome no painel para dizer se apoiam ou se barram esta proposta. O que muda, por exemplo, né, Matheus Chu, para poder processar um parlamentar, hoje os parlamentares já têm o foro privilegiado, a gente sabe que não é qualquer instância que pode tratar de temas, e aí sobe, vai para o Supremo Tribunal Federal, pois agora nem o Supremo vai precisar pedir uma autorização para a Câmara e para o Senado para que um dos colegas possa ser investigado ou possa ser processado. Exato. E o que preocupa diante dessa exigência, Andressa, é que o levantamento feito
sobre o período em que essa regra valia, que foi desde a Constituição de 88 até 2001, mostrou que houve 250 negativas a estes pedidos e somente uma autorização durante todo esse período. O que coloca, né, uma dúvida evidente sobre autoproteção. Daí o apelido, PEC da blindagem. O nome original que a Câmara está utilizando, que os parlamentares, o presidente da Câmara utilizam, é PEC das prerrogativas. Eles dizem que estão retomando a prerrogativa parlamentar e não se blindando de eventuais investigações. Mas deixa eu recuperar em 4 pontos, Andressa, os trechos principais da PEC, né? O que prevê em resumo a PEC. Necessidade de autorização prévia do Legislativo para abertura de inquéritos, é isso que a gente falava agora. Um ponto importante, tá? Além de deputados e senadores, o texto inclui os presidentes de partidos, tá? Pega o caso, por exemplo, Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL e que não tem mandato. Ele, para ser investigado, a abertura de um inquérito teria de ser autorizada, né? E assim, enfim, presidente de todos os partidos. Outro ponto, limita as situações de prisão de parlamentares para casos de flagrante ou por crime inafiançável. Este é outro ponto. Até mesmo o crime inafiançável terá de ser submetido à análise do plenário da Câmara ou do Senado, mas pelo menos é permitido. No caso de outros tipos de crime, a prisão não é permitida. Terceiro ponto, estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do Supremo, como uso de tornozeleira ou prisão domiciliar. Veja, se um deputado estivesse sujeito às medidas impostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, elas só seriam levadas adiante com a autorização expressa, né, da Câmara ou, no caso de um senador, do Senado. E, por fim, a PEC proíbe o afastamento de um congressista do cargo por decisão da Justiça. Somente o Congresso, né, poderia aprovar e votar o afastamento deste congressista do cargo. Alecrins dourados, Rosane? Cada um com as suas vantagens, né? As corporações se protegem. Ou, para usar um outro dito popular, lobo não come lobo, né? Vamos pegar o caso do deputado Daniel Silveira, né, Chu? Eu acho que é um exemplo do nosso ouvinte entender do que nós estamos falando. Daniel Silveira estaria livre, leve e solto se a PEC da blindagem, provavelmente, né, já estivesse em vigor. Matheus Chu conosco de Brasília, pode concluir daí, Chu. A gente está em 4 locais hoje, então temos um delayzinho, eu em Porto Alegre, a Chu em Brasília, a Rosane em Pelotas e a Giane em Rio Grande. Bom, eu vou fechar, Andressa, falando primeiro sobre a dúvida que é se a PEC terá apoio no Senado ou não. A repercussão popular, que é muito ruim em torno deste tema, ela pode reverter a situação no Senado, é algo que a gente vai ter que observar. E um outro ponto que vai ser tema de debate nesta quarta-feira, inclusive tem reunião de líderes hoje para discutir novamente a pauta, é o projeto de lei da anistia. Agora, fica a dúvida sobre se esta PEC vai esfriar o projeto da anistia ou se este projeto ainda pode ser levado adiante. Até agora, há muita dúvida sobre o texto final, por isso ele não foi colocado em votação. Alguns parlamentares começaram a levantar um movimento ontem de um texto alternativo que reduziria penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados, especialmente aqueles manifestantes que participaram do 8 de janeiro. Ou seja, não seria um perdão total, mas uma redução de penas. Então tudo isso ainda está sendo discutido, André, se é possível que a gente tenha novidades nesta quarta-feira.